Apresentação: Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito boa noite, muito boa noite. São exatamente 19 horas e 54 minutos do dia 25 de agosto de 2020, numa terça-feira. Começa agora para toda a Tutóia e região, também para o Brasil e para o mundo, porque estamos pela internet. Mais uma edição do seu maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos. E quando tudo parecer sem saída, venha para cá, porque sempre encontrará uma ideia, uma palavra, um insight, que possa fazer você refletir, né? E quando a gente reflete, a gente sempre encontra novas formas, novas perspectivas de ver as coisas. E assim altera a nossa relação com as coisas e podemos ter ali as melhores soluções para resolver os nossos problemas, tanto resolver os problemas ruins, como resolver os problemas bons, que é potencializar coisas boas, né? Então esse programa tem esse compromisso de sempre trazer aqui uma palavra, uma frase, um insight que faça você refletir sobre a sua vida e tomar decisões, né? Porque você, quando tem uma informação nova, você tem que tomar decisões. É importante isso. Muito bem. E em função disso, esse programa ele tem um compromisso com a informação correta, né? Então, as nossas fontes sempre estão aí, são as melhores fontes, porque são... O que eu falo aqui você pode encontrar em livros, você pode encontrar em bons sites, aqui mesmo na internet, né? E acreditamos que, assim como o remédio é essencial para a boa saúde, para curar as patologias, né? Como o alimento serve para você manter a saúde física, né, boa, a informação também serve para isso, né? Você toma decisão em cima de informações. Então, se você tem uma informação ruim, você vai tomar uma decisão ruim e vai ter resultados também ruins. Meu amigo César Coimbra, lá de Cururupu, muito obrigado aqui pela companhia, viu? Saudade de você, meu cara. Então, esse programa está em campanha contra a mentira, contra a fake news, né? E para isso nós fizemos uma vinheta, né, para ficar isso muito mais claro. E hoje nós vamos falar de muitas coisas, né? Vamos falar sobre metas, né? Falamos uma vez sobre metas, mas ficou faltando uma parte. Nós vamos aí mostrar uma metodologia para você fazer seus planejamentos de forma que você possa enxergar a forma de realização mesmo, né? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa vinheta e já voltamos aqui com as efemérides do dia 25 de agosto, ou seja, o que a história conta, o que aconteceu de importante nesse dia 25 de agosto, ok? Voltamos já, não sai daí. Estamos apresentando o programa Mudar para Viver Melhor, com Sérgio Ramos. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade.
Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. É comigo, Sérgio Ramos. E vamos aqui então fazer a nossa viagem pelo tempo, pelo dia 25 de agosto, né? Então, hoje, aí para os católicos, para os devotos que acompanham aí os santos, né? Hoje é dia de São Luís IX, né? De São Luís IX. É também dia de São José Calazans, é dia de Santa Patrícia, né? É dia do soldado e também dia do feirante. Então, quero prestar aqui as minhas homenagens a todos os valorosos soldados, né, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e também aproveitando aí, estender isso aos nossos valorosos policiais, guardas civis, enfim, todo mundo, todas as pessoas que estão aí imbuídos na proteção do país, na proteção do cidadão, na proteção da sociedade. E também do feirante, esse ramo da economia tão importante para que a gente possa aí comprar os produtos de melhor qualidade, né? Os produtos ali mais fresquinhos e tal. Então, tanto o feirante quanto os soldados são peças fundamentais para o bom funcionamento da nossa sociedade, né? Então, no dia 25 de agosto de 1609, Galileu Galilei apresenta ao mundo o telescópio, né? Então, o telescópio é aquela luneta enorme, né, que serve para olhar os astros. Você que gosta aí do universo, ainda mais aqui nesse céu de Tutóia maravilhoso, né? Então, você vai ali para a beira da praia, coloca seu telescópio e começa a enxergar as estrelas, você pode ver planetas, essas coisas todas. Então, olha só, em 1609 foi apresentado pelo Galileu Galilei, né, o telescópio. Então, está aí uma sugestão para você pesquisar na internet sobre a vida desse extraordinário cientista físico, astrônomo e o que você mais quiser. Também, no dia 25 de agosto de 1958, é lançado o macarrão instantâneo, conhecido como miojo, né, pela japonesa Nissin. Então, você que gosta desse tipo de macarrão, eu gosto de macarrão, né, mas não sou muito fã do miojo, desse macarrão instantâneo. Mas você que gosta, você agora está sabendo que hoje foi o dia do lançamento em 1958, né? Então, aí o macarrão tem aí 60 anos, né, que foi lançado pela empresa Nissin. Hoje também marca o tempo, está marcado no tempo do dia 25 de agosto de 1961, o ano que eu nasci. O presidente brasileiro Jânio Quadros renuncia ao cargo 7 meses após assumir. As justificativas para a atitude seriam forças ocultas. João Goulart, seu vice, assume o cargo, né? E lá em 1964, o João Goulart é deposto pela junta militar, que aí começa então a fase da ditadura do Brasil. Então, essa é uma parte importante, essa parte política, essa história política, principalmente depois ali, em 54 tivemos o suicídio. Ontem foi a data completou mais um ano, né, que o ex-ditador Getúlio Vargas cometeu suicídio, né? O Café Filho assumiu a presidência, depois teve eleições, o Jânio Quadros ganhou a eleição, 7 meses depois de assumir, renunciou, e o João Goulart assumiu, e aí começou então a questão do início da ditadura militar do Brasil. Também hoje, né,
no dia 25 de agosto de 1989, depois de uma viagem de 12 anos no espaço, a sonda Voyager 2 chega a Netuno, né? Então, para você ver o tamanho desse universo que não tem... A única coisa que não tem circunferência ainda é o universo, porque ainda não se chegou ao seu limite, né? A única coisa infinita que existe é o universo. E também no dia 25 de agosto de 2012, é provável data em que a sonda Voyager 1 se tornou o primeiro objeto construído pelo homem a sair do sistema solar. Então, esse sistema solar onde nós estamos inseridos, que é composto aí pelo Sol, pelos planetas, né, e onde a Terra é um deles. Então, foi a primeira vez, né, que aqui chegou, que passou 12 anos viajando, foi a Voyager 2, e chegou a Netuno. Agora, a primeira, né, a Voyager 1 foi o primeiro objeto que foi construído pelo homem a sair do nosso sistema solar. Muito bem. Também tem aqui os nascimentos, né? Hoje é data de aniversário daquele ator britânico Sean Connery, né? Quem não se lembra desse cara? Ele nasceu em 1930, né? 25 de agosto de 1930. Então ele é o ator de Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Também é o ator dos Intocáveis, né? Que é um filme que fala sobre o Al Capone, que é interpretado nesse filme aqui, Os Intocáveis, pelo extraordinário Robert De Niro, né? Então tá aí, se você estava a fim de alguma dica de filmes, tá aqui, vou falar mais alguns filmes que foram protagonizados por Sean Connery. Em Nome da Rosa, né? Em Nome da Rosa, que é um livro de Umberto Eco, né? Que é muito bacana, que fala sobre ali a questão do conclave para decidir se a igreja deve doar parte de sua riqueza, mas a atenção é desviada por vários assassinatos que acontecem, não? Então, fala ali um pouco da história da igreja católica. Tem também A Rocha, né? Highlander, o Guerreiro Mortal, Caçada ao Outubro Vermelho, Encontrando o Forrester, Armadilha, e também ele foi ator de muitos filmes do 007, né? 007 contra Goldfinger, né? Um deles, 007 contra o satânico Dr. No, Moscou contra 007, A Liga Extraordinária, 007 contra a chantagem atômica, né? Então tá aí, para comemorar aí o aniversário desse cara. Eu faço questão de trazer aqui os aniversários dos atores, porque os atores têm uma função importante na sociedade, né? Que é dar vida a personagens que nos ajudam a entender melhor como são as pessoas, né? E nós vamos falar ainda sobre literatura qualquer dia desse, para você entender a importância dos personagens, né? Os personagens, a gente aprende muito observando os personagens. As novelas também têm por que as novelas fazem tanto sucesso? Porque as pessoas sempre encontram ali um desses personagens que fica tipo espelho, você se vê nesse personagem. E aí você vendo as pessoas funcionando ali daquela forma, você começa a entender melhor como é que as pessoas funcionam, ok? Helena Maria, muito obrigado pela companhia. Muito bem, então está registrado aí outro artista importante, esse brasileiro, né? Nasceu no dia 25 de agosto de 1948, Tony Ramos, ator brasileiro, também aí está no imaginário popular, com tantos papéis nas novelas aí né? Também em 1949, no dia 25 de agosto, nasceu Gene Simmons, né? Você que gosta da banda Kiss,
Hoje é o aniversário do Simons, baixista e vocalista da banda Kiss, daquele pessoal que pinta, que mascarado, parece um pouco dos Secos e Molhados ali, né? Então, também é data de aniversário do nosso grande Rivaldo, né? Quem não se lembra aí do Rivaldo, da seleção brasileira, né? Do Palmeiras, do São Paulo, né? Andou lá pela Europa. Então são pessoas bacanas que merecem aí uma referência, né? Também tem as datas de falecimento, né? Então em 1867, no dia 25 de agosto, morreu o Michael Faraday, filósofo físico e químico inglês, né? Nasceu em 1791. Né? Tem aí suas descobertas, tem aí com a melhoria da energia elétrica, né? E também no dia 25 de agosto de 1900 morreu um dos filósofos importantes, né? Que é o Friedrich Nietzsche, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre o pensamento do Nietzsche. Ele nasceu em 1844, né? Então, o Nietzsche é um cara muito importante, né? Então, a gente precisa, né? Eu sugiro aqui que você faça uma pesquisa. Os livros são complexos de ler, mas tem muitas explicações aí, né? Que você pode, de forma muito mais palatáveis, né? Para a gente entender um pouco do pensamento desse cara que realmente influenciou muito a sociedade, a humanidade. Então, o Nietzsche, né, ele dizia o seguinte: a moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Este é apenas um dos inúmeros ideais que foram defendidos pelo pensador alemão Friedrich Nietzsche, nascido em 15 de outubro de 1844, no estádio da Saxônia, né? E morreu no dia 25 de agosto de 1900. O filósofo de grande influência no Ocidente e de família protestante, Nietzsche viveu sua infância na cidade de Naumburg, na Saxônia. Era considerado um bom aluno na escola e desde os 5 anos de idade ficou órfão do pai, período o qual passou a se dedicar a ler a Bíblia. Sua morte ocorreu no dia 25 de agosto de 1900, época em que ele estava em estado de loucura, né? Infelizmente, o Nietzsche não teve assim um final de vida muito... Não foi assim à altura da sua obra, do seu pensamento, da sua contribuição para a humanidade. Nietzsche começou a cursar teologia na Universidade de Bonn em 1864, graduação que pouco tempo depois iniciada foi abandonada porque ele migrou para o curso de filosofia após leitura da obra de Schopenhauer, outro monstro da filosofia, também alemão, O Mundo como Vontade e Representação. No ano de 1869, o pensador alemão era nomeado professor de filosofia, o que ratificou a sua vocação acadêmica. A primeira publicação do filósofo ocorreu em 1872 e foi intitulado O Nascimento da Tragédia pelo Espírito da Música. Fátima Araújo, muito obrigado pela companhia. Né? Traçava um contraste entre os deuses Dionísio e Apolo. Já em 1883, ganhava espaço um dos seus livros mais famosos no mundo. Assim falou Zaratustra, obra que alternava entre a poesia e a reflexão filosófica. Foi nesse escrito em que o pensador externou um novo padrão de valores e teceu críticas ao estilo de pensamento tradicional. Segundo Nietzsche, o bem e o mal, a verdade e a mentira, a beleza e o feio não existiam de forma inata no homem,
mas sim o desejo, a vontade de alcançar poder. Para ele, a cultura judaica cristã, que tinha como ideais a humildade e a submissão, havia sido responsável pela formatação dos valores tradicionais. As ideias de eugenismo, que defendia a bandeira de que o rumo da sociedade deveria ser guiado pelos mais fortes, que predominaram no começo do século XX, foram totalmente influenciadas pela filosofia de Nietzsche, além do bem e o mal. Talvez o Hitler tenha sido influenciado por Nietzsche, já que ele queria criar uma elite humana, que é os arianos. Muito bem. Vamos agora, vou ler aqui alguns insights, algumas frases para você pensar, Frases escritas por Nietzsche que merecem reflexão, Nietzsche falou: a vantagem de ter uma péssima memória é divertir-se muitas vezes com as mesmas coisas boas como se fosse a primeira vez, Outra, a vida vai ficando cada vez mais dura perto do topo, ou seja, a partir do momento que você vai subindo as escadas do sucesso, a vida vai ficando mais complexa porque os adversários, os adversários vão ficando mais fortes, Você começa a entrar ali no campo da elite, onde estão as pessoas mais desenvolvidas ali no ramo que você escolheu para galgar, Então, aí é uma coisa para você refletir. Então, quanto mais sucesso você tem, mais difícil fica se manter no topo, Então, isso você vê toda hora você passa de patamar, você começa a ser muito mais exigido, a sua responsabilidade aumenta muito mais, E os adversários também ficam mais fortes, As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que das mentiras, Então, quando você mete uma coisa na cabeça como verdade, aí você pode... Ontem nós falamos aqui do assassinato do ex-Beatle, John Lennon, e o cara que matou, o artista, ele tinha umas convicções, de que John Lennon, ele tinha certeza que John Lennon era um herege, porque escreveu músicas sobre Deus que ele não concordava. Então, ele foi lá e assassinou em nome de suas verdades, Então, realmente, daqui, de onde é que veio isso? Veio de Nietzsche, É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação, Não há fatos eternos, como não há verdades absolutas, Isso tem até um pouco controvérsia aqui agora, Ele falou isso lá no início do século XX. Mas se você entender que 2 mais 2 é 4, isso é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade absoluta. E tem umas leis da natureza que também são verdades absolutas, Eu acho que as verdades que ele está se referindo aí seria as verdades humanas, As verdades humanas. Mas é uma coisa aí para a gente pensar, Estou só falando aqui, colocando meu ponto de vista, Muito bem. O que não provoca a minha morte e faz com que eu fique mais forte, Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável, Para a maioria, quão pequena é a porção de prazer que basta para fazer a vida agradável. Está dizendo aí que para a maioria
é possível viver, né, ter uma vida agradável com muito pouco. Os grandes intelectuais são céticos, ou seja, não acreditam, como ele falou ali em cima, não há verdades absolutas, então os grandes intelectuais precisam duvidar para continuar estudando. Porque quando você não tem mais dúvidas, você para, né? O homem é definido como um ser que evoluiu como um animal, é imaturo por excelência. O homem é definido como um ser que evolui. O homem é definido como um ser que evolui, como o animal é imaturo por excelência, né? O ser refutável não é o menor dos encantos de uma teoria. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal, né? Ele acredita que o amor realmente está acima disso tudo. Temos a arte para não morrer da verdade. Boa noite, Diriga, muito obrigado pela companhia. Torna-te aquilo que és, né? Que essa é a grande questão do mundo. Quem sou eu, né? Então, você passa aí, quem sou eu? Quem é você? Existe uma pessoa que é a gente mesmo, né? Então, ele diz aí, torna aquilo que tu és, né? Então, você descobrindo quem você é, aí você estaria no melhor dos mundos, porque finalmente você se encontrou, né? A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade, né? A moral, o respeito, né? Ali a questão da reputação elevada, né? De você fazer as coisas que você fala, né? Não mentir, não enganar, né? Tudo isso tem a ver com a moral. Tudo é precioso para aquele que foi por muito tempo privado de tudo, né? Então, está dizendo que quando você é colocado à margem da sociedade, é uma interpretação que pode ser feita, né? Quando você é incluído, então qualquer coisa, com qualquer paixão lhe diverte, até que você vai se acostumando e vai ficando mais exigente, né? Mas quando você não tem nada, qualquer coisa serve. Quando você está com fome, qualquer comida serve. Quando você está precisando de um trabalho, você está precisando de um emprego, qualquer trabalho serve, né? E quando você está saciado, isso tem a ver ali com a pirâmide de Maslow, né? Quanto mais você está ali na base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas, mais essa frase do Nietzsche se adapta aí. Quem, em prol de sua boa reputação, não se sacrificou já uma vez a si próprio, né? Está dizendo aí que você é capaz de fazer coisas pela sua própria reputação. E a última, para encerrar, e pelas próprias virtudes que se é mais bem castigado, né? Comecei a ler o livro It, né? A Coisa, aquele livro que deu origem ao filme, né? Filme de terror, que é daquele palhaço, aquele negócio todo. Tem uma história bem interessante lá, que tem um gordinho, né? Que uma das crianças que estão ali no filme. Então, o gordinho, ele era um bom aluno, né? Um bom aluno, só para exemplificar melhor aqui esse pensamento do Nietzsche, né? Na minha interpretação, caberia bem nesse exemplo aqui. Então, ele era muito estudioso, e os professores gostavam dele, né? Ele tirava sempre boas notas, ele era um exemplo de aluno. Essa virtude dele fez com que um grupo de outros garotos ficasse com inveja, e ele era castigado exatamente pela sua virtude de ser um bom aluno, de ser uma pessoa ali que gostava de estudar, né? Então, ali a sua própria virtude pode ser um alavancador de sucesso, mas também pode ser um risco para você, né? Então, quando você
Por isso que é muito perigoso viver, né? Viver não é realmente fácil, né? Realmente fácil. Muito bem. E também no dia 25, né? Então aí um pouco do Nietzsche, né? Procure na internet, procure aí os filmes lá no YouTube, tem muitas pessoas bacanas falando sobre Nietzsche, né? Tem aí o professor Clóvis de Barros, tem o próprio... Cara, esqueci o nome tem aquele careca lá, esqueci. Mas tem o professor Clóvis de Barros lá no YouTube, escreva Nietzsche, Clóvis de Barros, tem o Olavo de Carvalho, antes de ele virar guru aí do governo, ele falava algumas coisas bacanas sobre filosofia, né? E também, hoje, no dia de hoje, marca o falecimento de Neil Armstrong, né? Então, no dia 25 de agosto de 2012, morreu Neil Armstrong, o astronauta e aviador naval norte-americano, né? Vou falar aqui um pouco desse cara porque ele marca aí uma passagem importante na história. E tem aí uma curiosidade para você ver como é que as coisas que tem ali a ver com a virtude, né? Com a virtude que nós acabamos de falar. Então, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na superfície da Lua no dia 20 de julho de 1969, né? O astronauta americano era o comandante da Apollo 11, a expedição organizada pela NASA que levou 3 astronautas à Lua. Até hoje tem gente que não acredita nisso, né? Mas somente 2 pisaram no solo solar. Depois da Apollo 11, Armstrong tornou-se uma figura conhecida internacionalmente e morreu no dia 25 de agosto de 2012, aos 82 anos, né? Então viveu bastante. Então, Neil Armstrong e Buzz Aldrin exploraram a superfície da Lua por mais de 2 horas, período no qual recolheram 26 quilos de rocha da Lua para serem estudadas na Terra. Quando iniciou a descida do módulo lunar, Neil Armstrong pronunciou a sua famosa frase, né? Que é aquele passo dele, ele falou assim: um pequeno passo para o homem e um salto gigante para a humanidade. Então, assim como as pessoas nascem com o corpo, né? O corpo perfeito para ser campeão de natação, para ser campeão de boxe, ser campeão de MMA, ser um atleta, né? Como o Cristiano Ronaldo ali. Então, isso só é possível porque eles são privilegiados, nasceram ali com uma complexão física adequada e com uma inteligência também fora do comum. E também para ser um astronauta como o Neil Armstrong, você precisa também, não precisa ter, né, necessariamente um corpo atlético, mas você tem que ter uma saúde perfeita e uma mente também perfeita para, né, comandar uma expedição dessa, né? Ir à Lua e voltar, principalmente quando é pela primeira vez, né? Então são homens que devem ser lembrados porque são realmente muito especiais e, além de serem pessoas especiais, também muito corajosos que se dedicaram aí a ser pioneiros, né, em operações tão perigosas como essa aí. Mariuba, boa noite, muito obrigado, né? Então, procure tem um filme, né? Tem um filme que está no YouTube, tem também um documentário no Globoplay, né? Sobre o lançamento, né? Sobre a história do lançamento. Você vai ficar assim, assombrado, né? Com o tamanho da estrutura, do tamanho da sala de controle para enviar,
né? Custou bilhões de dólares, né? Muita gente envolvida, mais de 3 mil pessoas envolvidas, né? Para fazer com que esses caras realmente subissem. Então, são realmente pessoas especiais. Pesquise aí sobre esse grande feito do homem da humanidade, né? Que foi a ida lá nos anos de 1969, que foi a exploração da Lua. Então, embora tenha ficado 2 horas, como eu já falei, né? Embora tenha ficado 2 horas na Lua, só existem 2 registros de Armstrong durante esse momento. Um dos registros foi obtido no momento da descida e o outro registro é uma fotografia de Armstrong, né, de costa para a câmera. Buzz Aldrin, que era o cara que estava fotografando, não tirou nenhuma foto frontal de Armstrong enquanto ele estava na Lua. Agora você imagina, né, você está lá na Lua pela primeira vez e o seu colega não tira uma foto sua decente ali para marcar ali o feito, né, esse grande feito. E aí, essa era a curiosidade que eu queria falar para vocês, né? Então, muitos acusaram o Buzz Aldrin de ter feito isso deliberadamente, né, de propósito, em represália por não ter descido a Lua primeiro que Armstrong, né? Então, inveja, né? Então, a questão da virtude ali, a questão da virtude, então, o Armstrong ficou sem esse importante registro, né? Em função aí, segundo algumas pessoas, o acusaram por represália, né? Por se vingar dele, por ser escolhido ser a primeira pessoa a descer na Lua, tanto que marcou aí a história para sempre, né? Então, tem essas coisas, né? Então, a inveja é uma coisa muito grave, né? E prejudica realmente as pessoas, né? Então, de toda forma, a expedição foi um sucesso. Os 3 astronautas retornaram para a Terra e pousaram no mar, no Oceano Pacífico, no dia 24 de julho de 1969. Ficaram em quarentena durante 21 dias seguintes, né? Então, estão aqui as efemérides, né, do dia 25 de agosto. Né? Eu gosto de falar sobre essas coisas porque é sempre muito bom a gente saber que nós estamos aqui, né, que nós estamos aqui vivendo da forma que nós estamos vivendo, porque existiram pessoas que se entregaram aí a fazer as explorações, a ser os pioneiros para melhorar a nossa vida, né? A nossa vida. Então, muitas coisas que nós temos acesso hoje, né? Principalmente de tecnologia, de materiais que acabaram fortalecendo aí a segurança dos carros, né? Das comunicações, né? E que ajudaram a entender melhor como funciona essa parte do universo, né? A nossa, como é que é? Enfim, o nosso sistema solar, né? Então, tudo isso, hoje nós entendemos muito mais coisas, né? Porque essas pessoas tiveram aí, foram descobertas, na verdade, né, por ser tão perfeitas para fazer esse tipo de trabalho. Então, estão aí relembradas esses grandes cérebros da humanidade. Ok? Então, nós vamos agora para a nossa campanha da fake news e voltamos para a gente falar sobre, você sabe o que é 5 Ws e 2 Hs? Então não sai daí que nós vamos já saber o que é isso, ok? Estamos apresentando o programa
A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, né? E agora nós vamos falar sobre algo que você pode utilizar aí nos seus planos, nos seus projetos, né? No dia 25 de julho, dia 29 de julho, na verdade, eu falei aqui, tem um programa, se você quiser depois, você pode achar aqui mesmo no meu perfil, né? Aqui no Facebook, Sérgio Ramos. Você também pode achar os programas anteriores lá na nossa página, também no Facebook, página Mudar para Viver Melhor. Vai lá, curte e acompanha. Todo dia tem um vídeo novo lá, o vídeo do programa, né? E também você pode acompanhar o programa lá pelo nosso canal no YouTube, que é Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor, né? Então você pode procurar aí o programa do dia 29 de julho, né, que foi um programa dedicado no qual eu falei sobre metas, né? Então todos nós temos vontade de realizar coisas, né? Então, principalmente no final do ano, é quando você faz aí todos os votos, né, de realizações para o ano seguinte, né? E eu sempre falo que o ano novo, aliás, dezembro é o pior mês para você fazer metas, para você traçar metas, para você fazer promessas para o ano seguinte. Porque quando você chega em dezembro, você já está saturado do ano que passou, né? Você está ali agora só, você quer só, tempo de festa, né? Tem Natal, tem as confraternizações das empresas, né? Tem ali tem as promoções, entra ali no clima de Natal, né? Logo em seguida tem o Natal, que é de 25 de dezembro, e logo em seguida tem ali o Ano Novo, 31 para o dia 1º tem o Ano Novo. Então, aí é nessa época que você faz as suas promessas, né? E então por isso que elas não funcionam, porque elas são tomadas no momento de euforia. Você não está ali preparado psicologicamente para encontrar os motivos corretos para você fazer sacrifícios com a sua promessa no ano seguinte, né? Então, por isso que uma das promessas, né? Uma das metas mais colocadas, mais feitas, né? Em dezembro é você emagrecer, até porque vai chegar o verão, né? Então aquele negócio todo, então é você eliminar peso, você vai para uma academia, você vai se alimentar melhor, porque o mês de dezembro é o mês que se come muito, né? Então você se joga ali e tal no mês de dezembro, sem medo de ser feliz, né? Mas você tem um compromisso com você mesmo, que é quando acabar as festas, você vai emagrecer, você vai perder peso, você vai ficar aí, né, do jeito que você quer, para quando chegar ali o verão, você poder colocar ali a sunga, o maiô, aquele negócio todo, né? Nunca é muito pela saúde, é mais para estética, né? Para mostrar para as pessoas, né? Que é um negócio assim, coisa de humanos mesmo, né? Muito bem, então aí você precisa, né? Quando você está dizendo ali, eu vou perder quilos, se você ficar ali só no vou emagrecer, vou
vou arranjar um emprego, né? Vou ganhar mais, vou fazer mais dinheiro, aquele negócio todo. Se você é só falar isso e não detalhar isso, né? Então você não vai conseguir, porque é muito genérico, né? Então, nesse programa eu falei aqui sobre metas, né? Tem uma frase, uma palavra SMART, né? Que é uma palavra em inglês, que fala assim, uma meta tem que ser específica, que ela tem que ser mensurável, que ela tem que ser atingível e tem que ser relevante e também tem que ser temporal. Então, ela tem que ser bem específica. Se você quiser, aqui rapidamente, né? Se você quiser emagrecer, você tem que dizer quantos quilos você vai eliminar, né? Quantos quilos? Então, eu quero em 2021, né? Eu quero eliminar 10 quilos para me ficar aí com 70 quilos. Então, eu estou pesando 80 agora, no ano que vem, ou então no mês que vem, até o final do ano, eu vou eliminar 10 quilos. Então, ali está especificando, né? Está especificando. Né? Mensurável. Como é que eu vou saber que eu vou perder os 10 quilos? Ali tem um monte de gente sem saber. Uma é a balança, né? Você vai se pesou hoje e vai se pesar lá no último dia, né, quando terminar o seu prazo, ou vai ali acompanhando para saber se você está tendo êxito na sua, como é que eu falo? Na sua empreitada aí de eliminar peso, né? Ela tem que ser também alcançável, né? Você não vai dizer que vai perder 10 quilos em uma semana, que isso não é alcançável. Então, o próprio desafio da meta, ela acaba inibindo a própria pessoa, porque de repente ela descobre que é uma coisa praticamente impossível dela fazer e ela realmente abandona. Então, com relação a peso principalmente, que é muito complexo esse negócio de peso, então a sugestão é que você comece com uma meta pequena, né? Começa com uma meta pequena, ao invés de 10 quilos, diga 5 quilos aí em um mês, em 2 meses. Até quando você for pegando o jeito, você vai pegando mais confiança e aí você pode até aumentar a meta depois, porque as metas, elas não são também ali rígidas, né? Não são sólidas. Elas podem ser modificadas, elas podem ser, como é que eu diria, atualizadas, né? Muito bem, então elas têm que ser significativas, né? Elas têm que ter realmente um bom motivo, um ótimo motivo, por que eliminar peso é importante para você. Então tudo começa por aí, né? Que é a relevância da meta. Se você não sabe ali a relevância da meta, por que você está fazendo essa promessa, aí você não vai fazer realmente. Então, a maioria das pessoas não cumpre suas metas porque não encontraram o motivo correto, né? Hoje à tarde, eu sou fã de MMA, né? Então aprendo muito com MMA. E hoje estava repetindo uma luta, né, do John Jones, que é um desses fenômenos aí né, que aparece aí em períodos e períodos. Então ele foi defender mais uma vez o seu título, né? E o adversário dele era o Smith, né? Mas só que dessa vez foi feito um documentário ali contando como foi a preparação dos dois atletas, né? Até se confrontarem no dia da luta, né? E surpreendentemente, o Smith, né, que era o desafiante, ele praticamente não lutou, ele só se defendeu, né? Então ele apanhou muito. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para quando no intervalo de 1 minuto do quarto para o quinto round, né? O corner dele falou assim: cara, encontre
encontre um motivo para você estar aqui. Você quer ou não quer esse cinturão? Você quer ou não quer esse título? Encontre a razão para você lutar, porque até agora você não lutou. Então isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então aconteceu alguma coisa lá com ele no momento da luta, que é 95% de cérebro, né? O corpo físico ali é só para... Mas uma luta é cerebral, totalmente cerebral. Né? E aí isso me chamou muita atenção, né? Nós estamos falando aqui de metas. Então o Jones estava ali motivado, aquele negócio todo, mas no fundo ele não tinha uma razão para arriscar, né? Para arriscar, porque quando você ataca, você também fica vulnerável, né? Então ele preferiu não ser nocauteado. A luta foi por pontos, né? Foi por pontos. Mas também teve uma coisa muito bacana nessa luta, que o Jones deu uma joelhada, né? Na cabeça do Smith, enquanto esse golpe ele é considerado irregular, porque quando o lutador, atleta, está com três, né, os dois pés e uma mão no chão, ele não pode ser chutado ou ser atingido com uma joelhada. E o John Jones fez isso, né? E aí ele perdeu 2 pontos, mas aí teve uma pergunta lá, porque ele podia acabar a luta ali naquela hora, porque esse tipo de falta, ela desclassifica o atleta que cometeu isso. Mas aí a pergunta é feita para o outro atleta que foi atingido: você quer continuar a luta ou você quer encerrar a luta e ser campeão? Ele disse que não, ele disse que queria lutar, porque se ele fosse campeão daquele jeito, ele não ficaria bem com ele mesmo, né? Porque nesses casos o importante é ganhar a luta ali na hora, ali no octógono, tá? Então aconteceu essas 2 coisas, mas mesmo assim ele aceitando continuar a luta, ele não lutou praticamente, ele só se defendeu. E então ele não arriscou, na verdade, né? Ele não arriscou, então ele não tinha ali ele não tinha o propósito, não tinha a razão porque ele estava ali. Ele tinha muitos outros motivos, mas nenhum motivo foi suficiente para ele se arriscar a ser nocauteado, porque perder por pontos ou perder por nocaute numa situação de defesa de título, de luta por título, é o de menos, porque você perde do mesmo jeito, né? Mas aconteceu esse detalhe aí. Então tudo bem. Então a meta ela tem que ser específica, né? Ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, tem que ser significativa, tem que ter relevância e também tem que ter o período, né, que você vai fazer isso. E aí o programa terminou e eu não falei de uma ferramenta, né, para você colocar, uma vez já definido, bom, eu vou eliminar peso, né? Aí tem aqui uma ferramenta chamada 5Ws e 2Hs, né? Que é uma ferramenta de gestão empregada no planejamento estratégico de empresas, mas que também serve para você, porque eu sempre digo que nós somos a menor unidade de uma organização, né? Então, tanto que nós temos uma marca, né? A minha marca é Sérgio Ramos, é o meu nome. Então, eu sou conhecido por mim, então a minha marca ela tem que ser, eu posso valorizar essa marca cuidando da minha vida, da minha reputação. Então, quanto melhor eu cuido das minhas atitudes, melhor eu estou cuidando da minha marca, que é o meu nome, né? Então, nós temos receita, nós temos despesa, nós temos relacionamento, nós temos clientes e nós servimos as pessoas.
Então nós temos aí um departamento de pessoal. Então tudo que uma empresa grande tem, você também tem. Você também tem, né? Temos a parte de marketing, que é exatamente a divulgação do seu nome. Agora estamos em época de política, estão aí as pequenas instituições, né? As instituições individuais oferecendo seu nome para ser votado, né? Tanto os vereadores quanto aos pré-candidatos a vereadores e a prefeitos, né? Ronildo Vieira, muito obrigado pela companhia. Boa noite. Então, e aí você vai ver essa marca de fulano de tal, aí você vai fazer ali quem é essa pessoa, se ela merece seu voto e tal, como uma empresa, né? Quando você vai comprar um produto, esse produto de qual empresa é, né? Você faz ali a sua... Você tem preferências por empresas, né? Então, o 2H, o 5H, aliás, os 5W e 2Hs são exatamente perguntas que são feitas para você pegar a sua meta e planejar de forma que você enxergue a possibilidade de ela realmente ser feita, né? Então, olha só. O que significa 5Ws e 2Hs? Como já dito, o nome pode assustar no início, mas o processo da ferramenta é bem simples. Basicamente, ela parte de um problema, né? Vamos pegar aí o exemplo de eliminar peso, né? E realiza análise sobre o seu enfrentamento a partir de 7 perguntas, o que dá nome à metodologia, né? Os 5Ws representam em inglês, né? Claro, o que? What, que é porquê, o why, que é onde, e o where, quando, when, e who, que é quem. Então, os 5Ws são what, why, where, when e who. O que, porquê, onde, quando e quem. Já os 2Hs significam how e how much, né? Que é como e quanto custa. Então, tudo bem. Para entender melhor essas coisas. Então, você quer emagrecer, ok? Você quer emagrecer. Então, o primeiro W você já tem, que é o que você quer, né? Então, eu quero eliminar peso, quero eliminar gordura, quero pesar 60 quilos, né? Muito bem. A segunda pergunta que você tem que fazer: por que você quer fazer isso? Por que você vai fazer? Por que você vai fazer isso? Essa é a pergunta mais importante que você tem que responder. Se você tiver dúvidas na resposta dessa pergunta, você não vai conseguir realizar o seu desejo, e para muitos não vai conseguir realizar o sonho de eliminar peso e melhorar ali a autoestima, né? Então, o que todo mundo é a parte mais fácil. O que estou precisando fazer? Agora, por que aí é que as coisas se complicam, né? Como eu dei o exemplo aí do Smith, que o técnico dele falou: arranje um motivo para você lutar, arranje um motivo para ter aquele cinturão, né? E ele não tinha motivo e perdeu a luta. Ou pelo menos perdeu a luta sem lutar como realmente deveria. Onde você vai fazer isso? Onde você vai fazer isso aqui em Tutóia mesmo? Vai fazer em Porto Velho? Vai fazer onde você está? Né? Vai fazer numa academia? Vai fazer numa academia? Você vai fazer no... Você vai a parte da alimentação você vai fazer em um restaurante especializado, aquele negócio todo, né? Respondido isso, você vai quando, né? Quando você vai fazer isso? Aí você vai delimitar ali o prazo, né?
Então eu vou fazer isso de tanto a tanto, né? De tanto a tanto. Então você já tem agora tudo isso anotado numa planilhazinha. Você depois entra na internet, procura os modelos da ferramenta 5W2Hs para você fazer aí o seu próprio planejamento para você conseguir as suas metas, conseguir aí os seus desafios, certo? Aí depois vem quem, né? No caso seria você mesmo, né? E aí vem os 2 Hs. Como você vai fazer isso, né? Como você vai fazer isso? Você vai fazer isso só na alimentação? Você vai mesclar atividade física com alimentação? Ou vai ser só atividade física? Como é que você vai fazer isso, né? Que é o como. E quanto isso vai custar, né? Quanto é que você vai gastar com isso? Você vai comprar suplementos, né? Você vai comprar suplementos, você vai mudar o tipo de alimentação que você tem. Então, como é que você vai fazer isso? Quanto isso vai custar? Então, tudo isso colocado ali no papel, já sai da sua cabeça e você começa a vislumbrar uma possibilidade de realmente fazer. Agora, não espere chegar ao final do ano para fazer para traçar suas metas. O final do ano é apenas uma referência, né? Você pode começar agora, né? O que você está querendo fazer agora? O que você está querendo fazer agora? Não precisa esperar o final do ano, não precisa esperar o mês de aniversário, não precisa esperar o verão, não precisa. Se você realmente quer fazer, então você pode fazer isso agora, né? E se você quiser ajuda nisso, você pode entrar em contato comigo, você pode falar e colocar aí o seu contato aí nos comentários aqui no Face mesmo, ou você pode ligar para mim pelo 98, que é o DDD 984584783, que é meu WhatsApp, né? Se você quiser ajuda, se você quer realmente alguma coisa, mas se você não está sabendo ali como se organizar, você pode, conte comigo para isso. Coloque aí nos comentários que eu entro em contato com você. Você pode também mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp, que eu terei o maior prazer em auxiliar você aí no seu planejamento do que você quer, ok? Então, era isso que eu queria falar hoje. Espero que as informações que foram colocadas aqui hoje tenha tido alguma utilidade para você, né? Que espero que tenha sido bom para você, porque para mim é sempre muito bom, né, falar essas coisas aqui, porque eu aprendo muito, né, pesquisando tudo direitinho para trazer aqui sempre a melhor informação para você, ok? Então, muito obrigado, né? Muito obrigado pela sua companhia, tanto o pessoal do rádio como o pessoal aqui da internet, né? A Mariúba, o Ronildo, o Diringa, que esteve aqui também, e muitos outros que não deu para ler todas as mensagens, ok? Então, e assim vamos rodar a nossa vinheta da campanha contra fake news, né? E desejando aí uma ótima noite para você. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Desejando aí uma ótima noite para você e que tenha aí um ótimo dia e até amanhã, né? Se Deus quiser, aqui nesse mesmo horário, o seu programa Mudar para Viver Melhor comigo, Sérgio Ramos. Então, tenha aí uma boa noite. Campanha contra fake news. A internet não é a sua rede social, Facebook, WhatsApp, etc. É muito maior que isso. Antes de compartilhar uma informação que você recebeu, verifique se é verdadeira. Pesquisando na internet, não compartilhe informações falsas. A vítima pode ser você. Se liga, uma campanha do programa Mudar para Viver Melhor. Adote essa mentalidade. Estamos de volta com o programa A Partir de Agora. A Rádio Transmar FM 87,9 passa a apresentar
Me enrolei todo aqui. Então, boa noite para você e até amanhã.